Hoje eu vou começar dizendo para você que você não é vítima da situação atual que você está vivendo, seja ela qual for. E se isso doer em você, pode ter certeza que você precisa ouvir sobre o que eu vou falar nesse conteúdo de hoje. A nossa posição de vítima perante a vida, perante os problemas e as situações que nós estamos vivendo, ela diz muito sobre como será o nosso futuro. Enquanto você se colocar como vítima de alguém, de um chefe, de um marido, da família, do passado, da sua mãe, seja de quem for, você não vai sair dessa situação e a sua vida não vai ser melhor. Porque a gente só consegue parar de repetir um padrão vitimista quando a gente compreende que a gente tem responsabilidade pela situação que a gente vive hoje, seja ela qual for. E eu sei, acredita em mim, eu sei o quanto é difícil encarar essa verdade de frente, que determinadas situações são tão absurdas que a gente nunca, jamais, em hipótese alguma, escolheria vivê-las. Mas a gente tem responsabilidade por elas estarem como elas estão, por serem como são, por terem acontecido como aconteceram. E não há nenhum motivo, além do fato de eu querer que você se desperte para essa consciência, para eu estar falando isso para você. Não é para te causar dor, para você ficar com ódio. É para você se abrir para a possibilidade de entender e compreender esse padrão de vítima que você vem repetindo. Porque essa é a forma de libertar você. Se você escolher ficar aí, nesse lugar que muitas vezes é quentinho, confortável, porque culpar o outro e se sentir justificado do porquê que está acontecendo é muitas vezes muito mais confortável do que encarar a realidade e compreender quais foram as suas ações, os movimentos, os acontecimentos que te levaram para o lugar que você está hoje. Mas se eu pudesse escolher, e eu pude lá atrás, eu escolheria saber que eu tenho escolha e que eu não preciso mais continuar sendo vítima. Vítima da minha situação financeira, vítima dos meus relacionamentos fracassados, vítimas dos conflitos familiares, das brigas, vítima da vida familiar que é péssima, da minha mãe que não me entende, vítima daquele companheiro que maltrata, que engana, que trai, entre outras tantas coisas, vítima de uma doença. Nesses pontos maiores, é mais doloroso ainda, muitas vezes, a gente encarar a nossa responsabilidade, né? Mas é um movimento muito importante. E, mais do que importante, ele te permite conhecer possibilidades para sair dessa situação. Não só não repetir padrão, mas sair desse lugar. Se você está num lugar, se você está na doença, se você está no corpo que você não quer, se você está vivendo um relacionamento que você não quer, com os seus pais, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu chefe, seja qual for o relacionamento. E eu não tô dizendo que eu vou te ajudar a sair do relacionamento, a se separar, a ir embora, nem nada disso. Porque muitas vezes, quando a gente compreende o que nos levou e a nossa responsabilidade por o que está acontecendo e como está acontecendo, a gente consegue reverter. Até porque a gente não se livra de pai e mãe, né? Há pelo menos todas as hipóteses preferenciais a se livrar deles, né? A assumir, desaparecer, manter distância, seria você construir uma nova relação. Você impor limites. Você se livrar de crenças. Você agir e se tornar diferente para que automaticamente a sua realidade, a sua relação passe a ser diferente. No seu trabalho também.
A sua relação de subordinação com os chefes ou com os seus funcionários, que você se sente ou um chefe que não é respeitado, que não é valorizado, que as pessoas não tomam a iniciativa pela sua empresa, né, pelo seu negócio junto com você. Ou o outro lado, né, quando você sente que os seus superiores não enxergam o que você faz, que você esperava mais, que você é maltratada, enfim. Tudo isso, todo esse movimento tem a nossa responsabilidade. E está totalmente ligado, novamente, à nossa autoimagem, que é o que a gente acredita sobre a gente mesmo. Sobre a construção que a gente fez ao longo dos anos em relação àquilo que a gente reconhece como normal, possível. E a gente também reconhece que é o que nos cabe, muitas vezes. Ah, mas eu falar em merecimento. Ah, mas eu acredito que eu mereço mais do que isso. A gente também falou num outro vídeo que entre o eu acredito que eu mereço, eu quero muito, do fundo da minha alma eu desejo, entre tudo que você quer, você pensa, você acredita, e o que você faz, e o que você reflete, e o que você vibra, o que a sua frequência diz, o que a sua frequência vibracional está conectando com você a todo momento. Existe ali uma diferença. E muitas vezes ela é oposta àquilo que você deseja, que você acredita. Então, sim, a gente pode dizer que você não tem esse merecimento. Embora você acredita que merece, sim. Porque ninguém tá ali numa situação extremamente desconfortável, sofrendo, porque acredita que merece sofrer e tá pensando assim, é que eu acredito que eu mereço sofrer. Não, né? Não é assim, né? A gente não é idiota a ponto de estar ali, eu acredito que eu mereço sofrer e vou continuar aqui. Não. A gente acredita que é vítima. A gente acredita que não tem como sair daquela situação. A gente é levado e conduzido a pensar que a gente tem que aceitar, que a gente tem que ser forte, que a gente tem que aguentar. A gente está treinado para não viver, para não romper, para não ir além. E esse lugar de vítima que você não quer ficar conscientemente, ninguém quer ser vítima. Falando com qualquer uma das vítimas, nenhuma delas vai te dizer porque eu adoro ficar aqui, eu quero ficar aqui. No fundo, eu quero ficar aqui sendo vítima porque tá bom. Mas pare e perceba a sua responsabilidade pela situação que você está hoje. Se você começar a olhar a vida com outros olhos, entender que a gente cria a nossa realidade, que quando a gente acredita nas coisas, elas acontecem com a gente. Que quando a gente tem medo das coisas, elas acontecem com a gente. Que quando a gente assiste repetidamente conteúdos que reforçam determinadas realidades, experiências, a gente se conecta, sim, de alguma forma com possibilidades parecidas. Ah, então vou ver um monte de filme de abundância, riqueza, e aí vou me conectar com isso. Realmente, é muito melhor. Mas acontece que para você se conectar, você precisa acreditar que é verdade. E olha como isso é algo que a gente está treinado para fazer o movimento errado. Se você assiste séries de sofrimento, de relacionamentos abusivos, histórias sobre isso e tal, facilmente você acredita neles. E você se conecta com a situação, porque isso é muito real. Todo mundo conhece, compreende. Você até lá pela terceira, quarta vez já começa a achar, tu vê, né? Todo homem é assim mesmo. Toda mulher é assim mesmo. Tem pessoas que não conseguem relacionamentos porque acreditam que toda mulher é interesseira. Vocês conhecem, sabem? Tem gente que acha que toda mulher é interesseira. Por que vocês acham que aquelas pessoas acreditam nisso? E só vão se conectar com mulheres interesseiras? Será que não existem mulheres que não são interesseiras? Claro que existem. Olha quantos milhões de pessoas, bilhões de pessoas nós somos. É porque aquilo que você acredita é a realidade que você vai viver. E se você é vítima das interesseiras e continuar nesse lugar, é com elas que você vai se conectar. E a mesma forma, a mulher com o cara que trai, com relacionamentos que não são os que elas gostariam de ter.
Mas vamos voltar lá. Tá, então se eu assistir sobre relacionamentos de abundância, de riqueza, se eu me conectar com essas experiências, assistir filmes e sonhar então com muito dinheiro, muita riqueza, eu também vou me conectar. Tem que valer a mesma regra. É. Mas o quanto você vai achar real quando você assistir? Porque o que a gente compreende, o que faz isso ser real é o sentimento que você tem em relação àquilo. É a emoção, é o quanto você acredita realmente naquela oportunidade de viver daquele jeito. O quanto você se move para aquela direção. Porque se você olha e acha aquilo surreal, aquilo é demais. Meu Deus, isso é absurdo. Isso não existe de verdade. Lá no fundo, é assim que você vê. É assim que você sente. É assim que você vibra. E aí você só está alimentando o lugar que você está como real e aquele lá só como imaginação. É por isso que não adianta fazer um quadro dos desejos com uma Ferrari que você olha para aquela imagem que você colocou e você não faz a mínima ideia de como que você se aproximaria dessa realidade de ter uma Ferrari, porque você não acredita que é possível ter Ferraris. Não para você, não para onde você vive, onde você... Para mim. Para mim. Existe ali um nível de realidade, de coerência, de frequência que a gente consegue sustentar, que a gente consegue se conectar, que a gente consegue acreditar. E nesse caminho gradual de acessar novas frequências, de se conectar com novas possibilidades, a gente vai construindo e pertencendo a ambientes e a nossa autoimagem vai se ajustando e aí a gente vai se aproximando de realidades que até então eram muito difíceis. Esse caminho foi o que eu fiz entre sair de alguém que não tinha patrimônio nenhum, dinheiro nenhum, que ia depender de ser uma trabalhadora com um salário fixo a vida inteira, e para sustentar a filha e a família, e enfim, sem ter uma residência própria, porque não fazia parte da minha vida, as pessoas terem as suas próprias casas, ou comprarem outros imóveis, então que dirá ter mais de um imóvel. Isso não fazia parte da realidade disponível para mim. E não foi de um dia para a noite que eu me imaginei fazendo isso. Eu construí uma nova autoimagem. Eu me tornei uma nova pessoa. E aí eu fui vendo o quanto isso era completamente possível. Porque quando tu vai compreendendo outras realidades e pertencendo a elas, tu vai enxergando próximas possibilidades. Hoje, eu não vejo como possibilidade para mim ter na minha realidade próxima eu andando de Ferrari. Um dos motivos é porque eu não sou ligada em carros ou coisa assim de... principalmente assim, de alto valor ou coisa... Não que eu não goste, eu não acho bonito e tudo mais, mas não é algo que emocionalmente eu me conecto, né? E hoje eu não consigo ver possibilidades ou caminhos ou ações minhas que estejam me levando para comprar uma Ferrari. Porque eu não estou fazendo nenhum movimento para isso. Eu nem estou desejando isso. Não faz parte dos meus desejos. Agora, construir um movimento de mudança aqui na rede social, no YouTube, fazer esses últimos meses do ano algo que transforme um monte de vidas junto com um crescimento na minha, isso faz parte dos meus desejos. E esse vídeo aqui faz parte das minhas ações que estão alinhadas com esse desejo. E eu acredito que isso seja possível. E eu tenho que continuar fazendo ações e me conectando com movimentos e ouvindo a mim mesma com insights e respostas para que eu possa, sim, me conectar com essa realidade desejada. Esse é o meu desejo. Isso tem sentimento envolvido, tem emoção. É a partir da união do sentimento, da emoção, do acreditar, da vibração, da frequência que a gente cria a nossa realidade, o nosso futuro provável ali na frente. E a gente tem que voltar lá no vitimismo. Vamos voltar para o vitimismo. Quando a gente tem um padrão de vítima, quando a gente muitas vezes não compreende, mas se sente confortável podendo culpar os outros, a situação,
os acontecimentos, o passado. Muitas pessoas, e aí tem muita gente que alimenta isso aqui na rede social, que prega isso, que vai lá e te entrega um monte de argumentos que te convencem que você só é assim porque o seu pai não te amou, não te cuidou, não fez parte da sua vida. Tem alguma coisa que eu já ouvi falar que é que uma mulher não tem prosperidade na sua vida e abundância se não teve o amor do pai ou a presença do pai, ou, né? Então tem que fazer lá constelação, não sei, trabalho, alguma coisa para... Enfim, eu vou começar dizendo que se isso fosse verdade, eu estaria num lugar muito ruim hoje. Então, porque eu não tive presença paterna, eu não tive convivência com meu pai tornou a minha vida mais difícil, mas principalmente foi a vida dele que foi muito difícil. Eu convivi com meu pai só até os 6 anos, depois eu devo ter visto ele umas 2 ou 3 vezes só. O que não vem ao caso, mas só para quebrar essa crença já de começo. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu já, tá bom. Não, é uma crença. Pensem que se não se aplica a 100% dos casos, a gente considera crença. Porque é possível fazer diferente, é possível viver diferente. Mas, se você escolher acreditar que a culpa é do seu pai, que foi a ausência dele que te impede de prosperar na vida, essa pode ser a sua realidade. Esse lugar confortável de vítima, você pode ficar com ele. E você vai encontrar um monte de motivos, seu filtro vai te conectar a vários pontos para que você acredite nisso de verdade. E muitas vezes, e muita gente aqui faz esse movimento de que você tem que buscar lá no passado, nas suas memórias, na sua mãe, no seu pai, para resolver o futuro, porque é aquela coisa. Se você for procurar problema no passado, você vai achar, todo mundo pode encontrar, né? A gente pode olhar a vida, o passado, sob a ótica que a gente quiser. A gente pode escolher como a gente vê as memórias do que aconteceu. E aí você vai lá e você acha uma memória, então deve ter sido por isso. Quando eu era pequeno, eu fiquei aqui, passando vontade de comer chocolate, e aí por isso, hoje eu tenho compulsão alimentar. É uma boa justificativa, é razoável, né? De repente ele vai ter um raciocínio, tem uma explicação científica, tem um caminho, e você então tá. E aí, a partir do momento que eu sei disso, eu ainda tenho 2 caminhos a seguir. Eu faço um trabalho e supero isso, e a partir de agora eu vou me livrar dessa compulsão, porque eu compreendi qual foi a origem do problema, e aí, se eu entendi a origem, agora eu posso me livrar dela. Ou, com base nela, você passa a vida repetindo. Mas é que então, eu já tentei de tudo, mas é que não adianta. Isso é lá da infância, que veio comigo, aconteceu tal fato, e aí por isso até hoje. Já tentei de tudo, não importa o esforço que eu faça, eu não consigo por causa disso. E na verdade, a questão toda é que não importa nada do passado que você viveu. Se você hoje escolher acreditar de verdade que o que importa é o hoje para frente. Se você conseguir viver o presente, se você conseguir compreender que o passado te moldou até hoje, mas que você tem a escolha de criar a sua realidade, de construir novas conexões, de ajustar o seu filtro, de perceber e descobrir um mundo que não pertence ainda a você, mas que tem muita gente vivendo e que é muito melhor do que esse que você criou, com base nesse vitimismo, em todo esse passado ruim. E eu posso dizer isso sim. A todos vocês que vão vir comentar o Pra Ti é Fácil aqui embaixo, podem saber que não foi fácil. Tá? Que eu também tive, sim, muitos... Eu poderia me escorar em um montão de justificativas no passado. Não tem nada ali no meu passado que a gente possa dizer que estava assim perfeito e que isso, nossa, era tudo tão maravilhoso desde a infância, Grazi, então por isso que tu seguiu esse caminho. Não. Pode procurar ali que eu posso falar sobre o meu passado, sob essa ótica vitimista, para diversos pontos. Do meu pai, das dificuldades financeiras, né, questões da infância, na adolescência, tem um monte. São muitas superações. Até eu compreender mais sobre isso, até eu começar a ser
quem eu quisesse ser, a construir a vida que eu quisesse viver, que não tinha nada a ver com o que eu tinha visto que era normal para os meus familiares, que não tinha nada a ver com o que eu tinha vivido na infância, que não tinha nada a ver com o que eu tinha percebido muitas vezes ao meu redor. Mas eu escolhi sonhar fora da caixa. Sempre fui sonhadora mesmo, assim. E eu sempre falei muitas coisas que eu queria ser, que eu queria fazer, e sempre ouvi muita gente rindo. Sempre ouvi muitas pessoas próximas, inclusive familiares, que não faziam por mal, mas que diziam que eu sonhava longe demais, que eu me iludia demais. Ou aquelas frases muito repetidas, né? Qualquer pessoa, inclusive cuide para não ser essas pessoas, né? As crianças falam, eu quero ser médica, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E logo vem mas isso é muito difícil, hein? Vai ter que estudar muito, vai ter que ir lá. Isso é para quem tem dinheiro, fulano. Muitas vezes as pessoas, elas se deixam levar por essas falas. Eu não me deixei, porque eu não podia fazer faculdade. Eu fiz, eu me formei. Eu não podia me casar com um homem bom e ter uma família. Eu me casei. Meu casamento me dá muito orgulho. Lá mais na frente, quando as coisas ficaram difíceis, não tem crise disso, crise daquilo, crise daquele outro, eu quebrei com elas. Eu parei de acreditar que é obrigatório ter crise, ter problema. Eu descobri que pode se construir algo tão melhor dentro de uma relação de muitos anos. E talvez isso seja até o motivo de eu estar aqui. Romper com essas crenças, ser uma força contra essas pessoas, essas crenças, esses movimentos que impedem as pessoas de viverem vidas melhores. Porque essas pessoas tentaram me impedir também. Porque essas falas, essas crenças, essas limitações, elas tentaram me segurar num lugar que eu não queria ficar. E eu fui mais forte, mais sonhadora para seguir procurando, e foi aí que eu encontrei. Mas eu sei que muita gente não é sonhadora. Eu sei que muita gente vai guardar essas falas difíceis, vai ceder. E aí vai ser também distraída, e aí não vai perceber o quanto está aceitando esse lugar de vítima. Mas é principalmente esse ponto de vítima que me incomoda ver as pessoas aceitando. E que muitas vezes o fato de eu querer falar sobre isso, ajudar e despertar elas para essa autorresponsabilidade faz com que elas se sintam mais incomodadas ainda. São as pessoas que têm vontade de me ofender e xingar muitas vezes, porque elas não conseguem entender como sair disso. Porque é surreal alguém dizer para elas que elas se colocaram nessa situação. Mas só se permitam. Se é o seu caso, se você tá furioso, só se permite seguir aqui. Vamos compreender juntos um pouco mais e vamos fazer esse movimento a partir de outubro, de criação da nossa realidade consciente, de reprogramação para a gente poder criar. Vamos reprogramar nossa mente juntos, vamos criar esse movimento juntas. E pode ir com o pé atrás e com um pouquinho de raiva, mas vai. Vai acreditando que existe ali uma chance. Vamos parar de acreditar só naquilo que a gente conhece. Se você quer mudar de vida, se você quer ser diferente, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de acreditar só em você. É parar de acreditar naquilo que você já conhece, já sabe, já compreende. Porque tudo que você já sabe, já compreende, repete para você mesmo e fica assistindo com o algoritmo te treinando com mais do mesmo e se convencendo mais do mesmo. Tudo isso que é igual para você não vai te levar para nenhum lugar diferente. Só tem um jeito da gente se despertar para consciências diferentes, para realidades diferentes, para frequências, para mudança. Quando a gente resolve acreditar, ir atrás, buscar algo além daquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece e que a gente já acredita. É assim que a gente quebra as nossas crenças, é assim que a gente começa a perceber que alguma coisa que a gente tinha certeza na nossa vida era só uma crença. Eu vou falar mais, eu vou falar sobre o corpo, e eu sei que isso é polêmico. E não é para causar polêmica, é porque eu sempre quero falar sobre isso e eu me seguro para não falar porque gera polêmica. Mas eu vou falar. A gente constrói o nosso corpo físico, a nossa aparência. Eu sou magra porque eu quero ser magra. E as pessoas que estão acima do peso, elas escolhem estar acima do peso.
porque elas não compreendem a criação da realidade e que elas não são vítimas delas mesmas. E é assim que a gente muda. É assim que qualquer pessoa que deseja mudar o seu corpo, deseja emagrecer, deseja perder peso, deseja ganhar massa muscular, constrói um novo corpo, uma nova aparência. É aceitando que tem responsabilidade sobre o que faz. E eu não vou aqui simplificar dizendo que é só você fazer uma dieta e tomar água. Tá? E aí também não vou dificultar dizendo que é muito difícil, que é uma doença, que você precisa disso, daquilo, que você precisa pagar nutricionista, psicólogo, psiquiatra, isso e aquilo para quem sabe você conseguir. Não. Acredita em mim. Isso está relacionado à sua autoimagem. E você pode contratar toda essa batalha de gente junto com você, que se você não mudar a sua autoimagem, eles vão fazer todo um processo que está baseado na ciência, em tudo que se sabe sobre emagrecimento, em todos os exames, em tudo. E aí lá na frente você vai voltar pro seu peso. Vocês lembram daqueles programas que teve, acho que era no Fantástico, eu não me lembro, mas eles pegavam até acho que alguns famosos, né? Com um peso muito grande. Eles faziam um acompanhamento com uma galera que sabia o que estava fazendo. E o pessoal perdia, mudava a alimentação, mudava os hábitos. Ia lá, perdia 50 quilos, 60 quilos, 100 quilos. Virava outra pessoa. Quantos deles conseguiam manter? Quantas dessas pessoas, depois de determinado tempo, não voltaram a ser o que eram ou pior? Porque faltou ajustar a autoimagem. Porque durante esse processo de construção, de mudança com acompanhamento de personal, de nutricionista, de psicólogo, de psiquiatra, de tudo isso, alguns realmente construíram uma nova imagem de si mesmo, como alguém que conseguiria ser e manter aquela nova realidade, aquele novo corpo. Mas os que não trabalharam esse ponto, os que não compreenderam isso, ainda que de forma consciente ou inconsciente, né? Que muitas coisas a gente conquista na vida de forma inconsciente, mas seguindo essas mudanças, essas leis universais. Esses voltavam. E é a mesma coisa para outros pontos, mas na questão do corpo e do físico é uma das coisas que a gente mais acredita que não está, muitas vezes, sob o nosso controle. A gente, muitas vezes, se deixa convencer de que é normal para a idade, de que é normal para tal coisa, de que é normal... Um dos pontos mais críticos para mim em relação a isso e que me incomoda, e é por isso que eu quis tocar nesse assunto, é em relação a gente ser mãe. E a gente, mulher, com o avançar da idade. Tá tão repetido e fácil e acreditável que, depois dos 30 não tem como não engordar. Depois dos 30 não tem como não ter umas gordurinhas. Depois dos 40 não tem como isso. Depois de ter filho, não tem como voltar ao corpo de antes. Depois de ter filho, a mulher fica toda caída. Depois de ter filho... Quantas pessoas acreditam nisso? Quantas pessoas vivem exatamente isso porque elas acreditam que é assim? Quantas pessoas têm medo disso? Quantas mulheres deixam de fazer escolhas, de ter, daqui a pouco, de ter filhos, porque estão preocupadas com isso? Aí, e não me cabe julgar, vamos lá, que eu sou... julgamentos não tem espaço aqui, mas não é uma questão do quanto isso é egoísta ou não. Não, mas ela não quer ter filho por causa do corpo que tá... Não, ela pode muito bem querer não ter filho por causa do corpo. O corpo pode ser importante para ela, a aparência pode ser mais importante para ela. Mas e se ela tá fazendo isso porque ela não compreende? Porque tá se falando tanto, porque existe uma crença tão forte de que você não vai conseguir. E aí a internet serve para mostrar um montão de mulher parindo filho e logo ali estando com um corpo bonito. E as que não querem acreditar nisso, ou quem quer continuar afirmando isso, diz, mas é só as que têm dinheiro. Mas são raras exceções. Mais. Sempre tem justificativa para tudo, pra gente não aceitar. Mas se existem pessoas vivendo, é porque é uma crença que você não pode viver. Pode ser difícil para você? Mais do que para algumas pessoas? Pode. Mas se existe quem consegue, é porque não é verdade que toda mulher tem filho e fica assim, assado, blá, blá. Que toda mulher depois dos 30 vai ficar mais gorda, isso, aquilo. E isso é um ponto que me incomoda, por quê? Porque eu sempre fui mais magra. Por outro lado, a minha dificuldade sempre foi ganhar massa muscular, né? Que era um desejo. Mas
Ah, o teu biotipo é ser magra, mais magra, inclusive uma falsa magra, tá? Porque aí é aquela coisa, é magra, mas e a composição corporal? É mais gordura do que músculo, né? E por um bom tempo eu fui assim, magra com essa composição corporal péssima. E aí me levou, né? Me levei para a compreensão, por me interessar por alimentação, por tudo isso por muito tempo. Mas quando eu fui me aproximando dos meus 30 anos, de tanto eu ouvir essa questão do depois dos 30 a gente engorda, a gente ganha peso, que isso, que aquilo, isso realmente está, olha só, mesmo tendo muito consciência sobre muitas coisas, sobre isso eu não percebi o quanto estava me influenciando essa crença, de forma que eu não percebi, mas estava me influenciando. E eu comecei a ganhar peso ali depois de ter o Sebastian, e justamente, né, eu passei ali dos 30, então foi junto, né? Porque eu também tinha colocado mais ou menos a idade para ter filho até, enfim. Então, eu comecei a associar ao fato de que eu, dali por diante, eu ia aceitar um novo corpo. Não sei como, enfim, como é que ele ia ser, mas com muito mais gordura, né? Porque era normal, assim. E por um tempo eu fiquei incomodada com o que eu tava vendo, eu não tava gostando. Não tava gostando da quantidade de gordura, eu não tava gostando da flacidez que tinha, eu não me gostava. Isso estava refletindo muito na autoestima, e não só na autoestima em relação a mim mesma, em relação ao meu casamento, a gostar de ser vista, né, pelo meu marido. É tudo mental, né, interno ali. Você pode parar para pensar nisso ou não, mas está influenciando. A se vestir de determinada forma, a usar determinada roupa e se sentir confortável nela. Então, a usar o biquíni e gostar de ficar de biquíni, ou ter vergonha de ficar de biquíni, todas essas coisas influenciam. E se a gente se auto-observar o que a gente pensa da gente mesmo quando a gente está se sentindo bem com o nosso corpo, com a nossa aparência, ou quando a gente está se sentindo mal, isso determina muitas outras coisas. Na área profissional, dentro do casamento, dentro da... quando você sente vergonha, você está emitindo? E o que quando você sente naturalidade, bem-estar, você está emitindo? Né? Então tem muitos reflexos além do aparência, né? Vamos lá, a autoestima, ela comanda muitas outras coisas importantes na nossa vida. Mas voltando ao meu caso, eu só me dei conta quando eu voltei a minha atenção muito ao meu ser e comecei a voltar a cuidar do corpo, e eu percebi mudanças, pequenas mudanças de autoimagem, de olhar e determinar qual era o corpo que eu queria, e em um curto espaço de tempo perder aquilo que eu passei mais de um ano só olhando no espelho e odiando. Foi rápido. Quando eu me dei conta que eu só precisava escolher. Que eu precisava escolher de novo, que eu era capaz de atingir a forma física que eu queria. E aí eu encontrei os caminhos para chegar nela. E eu tinha passado um tempão me olhando no espelho, não gostando e não vendo possibilidades, porque eu já não comia muito. Como eu já não como, eu como saudável, como eu continuo comendo. Então não foi isso que eu mudei. Mas alguns ajustes que eu fiz me levaram rapidamente para um resultado que eu já estava acreditando que nem existia mais. E eu voltei a me enxergar do jeito que eu gosto, a me respeitar, a regular a minha autoestima de forma que ela reflita em todas as áreas da minha vida positivamente. E não é porque eu tenho o corpo mais perfeito ou porque tá tudo exatamente como eu queria. Não, mas eu sei que eu posso construir, que depende de mim e que eu não sou vítima desse corpo. Nem dos meus 30 e poucos anos, nem do fato de ter 2 filhos. Que eu posso escolher, que eu posso encontrar caminhos e soluções para as coisas que me incomodam. E que eu posso me dedicar muito para isso e acelerar o processo, ou que eu posso me dedicar pouco para isso e viver o processo mais lentamente também. Mas hoje eu compreendo sobre isso e sobre qualquer outra coisa que existe sempre uma certa maneira de você chegar no lugar que você deseja. Inclusive para o seu corpo. Inclusive em relação ao emagrecimento. Só que você vai encontrar os caminhos certos para conseguir emagrecer, para conseguir ganhar massa muscular, para encontrar as deficiências de vitaminas, para compreender se não é a questão da água, se são todos esses fatores juntos, para entender a importância do sol, da vitamina D, dentre outras tantas variáveis que a gente pode
compreender ali, você vai se aproximar dessa realidade se você estiver realmente acreditando que você pode viver uma nova experiência com você mesma. Que você pode construir uma nova autoimagem. Você precisa se enxergar de uma nova forma para poder encontrar os caminhos para chegar nela. É um processo também. É uma construção. E muda tudo. Porque o nosso corpo deixado de lado, a vergonha de si mesmo, a vergonha do que você vê no espelho, tem um reflexo muito maior do que o que se prega e o que também se construiu muitas vezes, de que se preocupar com a aparência é besteira, de que se preocupar com o corpo é futilidade. Né? E principalmente no julgar materno, das mães, a mãe está preocupada com o corpo, com o filho pequeno, que futilidade. A existência desse ser humano que ela está criando, dos filhos dela, vai ser completamente diferente se essa mulher refletir a autoimagem dela do jeito que ela se ama e se valoriza e se gosta e se reconhece. Porque a gente está numa sociedade que quer nos moldar, a gente aceitar uma posição, um lugar onde a gente não se reconhece, onde a gente não quer, mas a gente aceita porque a gente precisa aceitar. Isso cabe ao corpo, à autoestima, cabe ao trabalho, cabe dentro da nossa situação financeira, da nossa situação política, todas essas coisas onde a gente tem que aceitar. E ao mesmo tempo, como sempre tem quem simplifica, não significa que você individualmente, ou eu individualmente, vou mudar a situação política. Mas vocês entendem que é o coletivo que faz isso, né? Que os resultados coletivos da sociedade são reflexos individuais de cada um de nós. E que se a sociedade vem nos moldando dessa forma é porque ao longo do tempo nós somos cedendo de forma coletiva. É por isso que que acontecimentos que envolvem o todo é um reflexo de um todo, de uma maioria, vibrando para aquela direção, para aquela realidade, para a criação daquela realidade. Mas só vai questionar aí por esse lado quem não está conectado com o que a gente está falando aqui. Então, é uma escolha, né? A gente vive a realidade que a gente escolhe acreditar também. Só não é tão simples quanto, então eu vou acreditar na melhor coisa possível e vou achar que eu acredito numa vida perfeita e aí por isso ela vai acontecer. A gente não engana a vibração, né, a frequência, é tudo ciência. É uma complexidade e uma perfeição da criação do universo. Existe uma certa maneira. Existe a sua vibração alinhada com o que você sente de verdade. Assim como você finge que tá tudo bem com o seu marido e você tá guardando rancor e isso vai destruindo a relação dia após dia, e você acha que tá tudo bem fingir, ao invés de melhorar isso, é a mesma coisa em relação à vida e ao universo. Se você finge que está feliz, se você finge que está sendo grato, se você finge que deseja, mas as suas ações, os seus sentimentos, a sua emoção, eles não refletem isso, você está se enganando. Se enganando para poder depois também dizer que não funciona, que isso é besteira, que é coisa de gente mística. Enfim, vamos escolher não ser vítimas da vida, nem das pessoas, nem de ninguém. Vamos escolher sermos quem quisermos ser. Vamos escolher o que nós vamos dedicar com muita força e muito foco para mudar na nossa vida hoje. Quais são os pontos mais importantes, os que refletem mais coisas na nossa vida? E a gente não vai fazer isso de um jeito mega difícil, tendo que se esforçar de uma forma absurda, porque manter o foco não significa um esforço absurdo. Significa compreensão, significa abrir a possibilidade para criar novos caminhos neurais, para que o seu filtro comece a te mostrar as possibilidades que você não está vendo para chegar lá. E nós vamos fazer esse processo. Se você está aqui comigo nesse vídeo, que eu já me perdi qual deles nós estamos agora, mas se você vem assistindo essa sequência de vídeos comigo,
A gente vai continuar falando desse despertar durante todo esse mês de setembro e a gente vai começar juntos com todos que querem mudança e querem mergulhar realmente nesse movimento junto comigo para a gente mudar a partir de outubro. E a gente se transformar em outras pessoas antes do próximo ano começar. Vai ser o primeiro ano que ninguém vai fazer uma lista de promessas vazias e de metas vazias para o próximo ano novo. Quem estiver junto comigo só vai fazer uma lista de metas e objetivos que a nova autoimagem vai dar conta de realizar no próximo ano. Porque essa nova autoimagem é o que a gente vai trabalhar. Então, até o próximo vídeo.